Meu boa noite, carinhoso, fraterno. Quando me pediram para falar sobre o tema, embora seja um tema relativamente simples do ponto de vista da sua compreensão, ele acaba sendo muito oportuno. Então, a gente aqueceu, vou fazer aqui em outra casa espírita que havia solicitado essa temática. Eu acho que por conta de todo o cenário que o mundo vem passando, e ocorre, de fato, essa observância é bem comum, uma despreocupação com a verborragia, né? Com a palavra, com a escolha dos vocábulos adequados. E muitas vezes a gente se perde nessas escolhas ou faz as escolhas mais inadequadas. Então, o tema é oportuno para mim, como pessoa, e acho também que o espírito masculino, talvez até de maneira mais enfática, precisa administrar um pouco, né, a sua verborragia, tendo em vista toda a dinâmica que a literatura espírita nos impõe em torno da palavra. Então, palavra e atitudes acabam que estão, sim, vinculadas. E a gente vai ver que a questão por trás de todo esse processo está sempre associada ao ato de pensar. Mas, do ponto de vista pragmático, essa palavra, em geral, ela pode ser articulada ou escrita, mesmo? São as formas de expressão tradicional. É claro que, na condução da comunicação, a palavra é muito importante. Mas a gente não pode deixar de lado também a linguagem corporal, a linguagem facial, a própria postura da voz, que também são importantes na transferência da mensagem. Isso, qualquer estudioso do tema defende com muita facilidade. Mas, do ponto de vista espírita, o que a gente precisa entender? Que a palavra, ela é a vestidura do pensamento. Ela é a forma da ideia. Alguns espíritos dizem que ela é a voz da natureza do próprio espírito. Então, a palavra, ela pode magnetizar, ela pode prender, ela pode envolver como imã, ela pode consolar como bálsamo, mas também ela tem elementos destrutivos. Desde que existe a emissão do pensamento, que é dirigido para o córtex cerebral, e aí nós temos a transformação dessa emissão, dessa energia eletromagnética em palavra, a gente tem, né, a expressão, o vocábulo, ou escrito, ou falado. Mas mesmo na dissimulação, nos dizem as páginas espíritas, mesmo na mentira, a palavra está impregnada de uma certa carga vibratória. Um pouco maior, um pouco menor, em função do tônus emocional, em função das questões envolvidas, das variáveis no processo de comunicação. Mas sempre impregnada de alta carga vibratória, né? Então, elas vão, numa leitura bem simples, direta, sem muito aprofundamento, elas vão, de certa forma, definir o nosso estágio evolutivo. Então, quando nós usamos com muita frequência palavras, né, de baixo calão, e aí eu digo com muita frequência, porque num mundo materializado, egoísta e grosseiro como o nosso, é comum, muitas vezes, a gente se perder na escolha de palavras menos nobres. E ainda na condição de seres bipolares, seres militando entre os processos de inteligência e ainda a presença viva do instinto, é lícito que em alguns momentos a gente perca, né, uma compostura mais adequada. Mas faço questão de frisar, quando essas palavras são usadas de maneira frequente, com muita frequência, de maneira comum, aí a gente tem denotada essa inferioridade, essa materialidade, um certo desequilíbrio emocional por parte do orador, por parte do emissor, que é típico de espíritos bipolares, né? E aí a bipolaridade, sem um aprofundamento mais técnico, é exatamente esse flutuar das nossas condições de seres que optam pelo bem e, ora, optam pelo mal. Optam pelo certo e, muito frequentemente, optam pelo errado. Então, essa flutuação, né, na nossa condição psíquica orientada para o bem ou para o mal. Muito comum ainda no nosso estágio evolutivo. Então, falar sem pensar, os espíritos são unânimes em dizer,
é um ato comum, é quase que automático. E demonstra uma clara limitação intelectual, uma certa inferioridade moral e uma ausência de autocontrole. E quando nós pensamos, né, ou falamos, depois de pensar e de amadurecer, a gente pensa, depois fala. Aí já é fruto de uma certa conquista intelectual, de uma certa presença de valores morais, ou, como alguns estudiosos dizem, uma certa inteligência emocional. Esse controle emocional já denota, por parte do emissor, do orador, uma preocupação na escolha adequada no seu processo de transmissão, né, verborrágico ou escrito. Então, é aquela velha história, né, do contar até 10, do refletir, do se acalmar, de escolher verdadeiramente qual a forma de expressão mais adequada. E ainda a literatura espírita, né, normalmente associada à figura de André Luiz, diz que falar é uma ciência, uma arte. Olha que interessante. E aí eles criam, né, essa visão dividida, mostrando que, do ponto de vista da ciência, é quando nós expressamos elementos associados ao conteúdo. Então, falar é uma ciência, é uma transmissão de conhecimento, quando associada ao conteúdo. E é uma arte quando está associada à forma, né, à qualidade, à compostura do processo de informação. E a gente vai ver no registro bíblico que Jesus foi o grande mestre na utilização das palavras. A gente depreende de várias passagens, normalmente aquelas associadas aos grandes sermões, que os hebreus, embora já tivessem ouvido pelos textos antigos muito daquilo que o Cristo, de maneira inteligente, colocava na sua verborragia extraordinária, mas eles ficavam maravilhados, né, dizendo, olha, isso já foi dito, mas ninguém diz como ele, mas ninguém fala como ele. Por quê? Porque a palavra do Cristo, né, obviamente estamos falando de um ser extraordinário, que ainda não alcançamos a dimensão da sua capacidade intelectual, da sua capacidade magnética, mas a palavra do Cristo estava impregnada de magnetismo superior. Então envolvia de uma maneira extraordinária. E aí a expressão de uso comum, e o Divaldo faz muito essa referência, né, nas suas palestras, quando ele arranha esses temas, dizendo que as palavras são importantes e elas até convencem, mas, de fato, os exemplos é que arrastam. E aí a necessidade de nós fazermos a conexão entre esses elementos. Todo mundo vai lembrar, essa é uma história relativamente comum, e é orientada à figura do grande filósofo grego, Sócrates, né, pai da filosofia. Não sabemos, de fato, se é um elemento da capacidade intelectiva de Sócrates, mas, de qualquer forma, é sempre muito útil analisarmos quando nós falamos dos 3 filtros, né, ou das 3 peneiras de Sócrates, como é muito conhecido, onde ele diz que no processo de comunicação, de diálogo, é importante a gente considerar 3 elementos: a verdade, a bondade e a utilidade. E é claro que muitas vezes esses 3 elementos não são possíveis de estarem conectados. Mas precisamos entender pelo menos 2 de maneira muito clara: a questão da verdade e da utilidade. Porque nem sempre a informação passada é boa, mesmo. A gente pode estar num processo de educação com os nossos filhos, trazendo um recorte de jornal, uma informação noticiada sobre algum jovem que se perdeu no mundo das drogas. A notícia não é boa, mas ela é verdadeira e ela é útil no processo de educação. Mas, dificilmente, nos processos de comunicação, e André Luiz diz isso, nós utilizamos pelo menos 2 dessas 3 peneiras. Normalmente nos perdemos nos aspectos da mentira ou da incompletude das informações, nos vinculamos à maledicência pela escolha de coisas que não são boas e muito menos úteis. Então a gente precisa realmente procurar, no nosso dia a dia, filtrar um pouco não só o que a gente recebe de informação, mas também, principalmente, o que a gente passa. Porque isso vai, de certa forma, criar uma condição e um espectro, né, mais positivo em nossa psicosfera. Mas a gente pode fazer uma colocação bem pragmática, né? Não temos dúvida que a palavra é importante,
Mas como é que ficam os pensamentos e como é que ficam as ações nesse sentido? Por isso, a dinâmica é exatamente essa, né? As palavras e as ações, as palavras e as atitudes. Emmanuel, no livro Ação, Pensamento, quando ele fala pensamento e vida, lá quando ele estuda sobre a ação do pensamento, ele diz de maneira clara para a gente que pensar é criar. Olha que interessante. Então, ele fala das imagens mentais, né? Do processo de ideoplastia, de alguns elementos considerados como ideogramas, mas principalmente das imagens mentais. Então, ele diz de maneira clara, e isso é corroborado pelos estudos filosóficos mais aprofundados, não só da doutrina espírita, mas de maneira mais profunda pela doutrina espírita, que o espírito é a fonte geradora de todas as expressões da vida. Mesmo? E o espírito se expressa exatamente pelo pensamento. Hoje, pela condição material inferior que nós nos encontramos, a necessidade da comunicação verbal, ela é absolutamente necessária, né? Mas em planos um pouquinho mais superiores, isso já não é necessário. Mas o pensamento, ele é matéria mental. E aí esse cruzamento de conceitos é importante. Porque essa matéria mental, ela é resultado de uma energia que vai, obviamente, se exteriorizar do espírito, por conta da ação pensamental. E essa energia é um fluxo de partículas e de onda. E o que é interessante? Partícula e onda, e se a gente considerar os elementos que a própria física nos aponta sobre a propagação, a gente vai ver que todas as formas estão associadas a esses dois quesitos. Então, esse fluxo de partículas e de ondas, como todas as formas de propagação de energia do universo, são sim trabalhadas no universo da condição mental do espírito. Então, como a matéria ela é a expressão da energia em diferentes condições de vibração e de velocidade, né? E aí, descendo um pouco para os elementos da física moderna, ela pode ser considerada também energia mental. Então, matéria mental é energia mental, porque energia é matéria, né? E aí, obviamente, dentro do espectro da sua velocidade, da expressão das partículas envolvidas, do processo de vibração e de radiação. E ele fecha dizendo o seguinte, que o pensamento é uma força eletromagnética, mensurável, ou seja, ela pode ser medida e ela pode ser quantificada. Por que ela é uma força eletromagnética? Porque ela é uma corrente elétrica que é capaz de produzir efeitos magnéticos. E a gente vai ver nos estudos, né, da ciência, dos neurocientistas, da neurociência, dos elementos associados ao estudo do cérebro, na comunicação das sinapses cerebrais, das faíscas elétricas que se movimentam entre os neurônios, mostrando, sim, que o cérebro é uma fonte de energia. E uma energia que tem, obviamente, seu teor elétrico, magnético, e que conduz, obviamente, essa conceituação do que nós estamos colocando, calcado na inteligência, na sabedoria de Emmanuel, que é uma força eletromagnética. Então, o que Emmanuel ensina está, de certa forma, corroborado pela ciência, porque, nesse quesito, o Espiritismo está bastante avançado em relação ao que a ciência nos propõe. Pela própria lei de atração, de afinidade, de ação e reação, nós atraímos ou repelimos as mentes que conosco vão assimilar ou desaprovar o nosso modo de pensar. Isso aí é muito tranquilo. Então, a gente pode dizer que a simples leitura de um jornal, de uma revista, de um interesse num espetáculo artístico, num programa de televisão, né, são sim agentes de indução que nos compromete psiquicamente. Existe um processo de envolvimento com as mentes sintonizadas nesses mesmos assuntos. Então, pensar também significa projetar nos outros imagens. É um processo de indução. Mesmo que a gente não queira, quando nós pensamos, nós estamos produzindo elemento material, formas mentais, que se associam a ondas muito parecidas. Se elas forem boas, que bom. Se forem negativas, a gente reforça essa onda, essa psicosfera enegrecida que nos envolve. E nós acabamos nos vinculando a essas imagens e a esses pensamentos. Por isso é que a expressão nós somos o que pensamos, ela de fato é verdadeira. E nós comunicamos, primeiramente, pelo nosso pensar, mesmo que não haja um processo de condução verbal.
mesmo que não haja a palavra falada de maneira tradicional ou até mesmo escrita. Mas o ato de pensar, ele já cria condição de vinculação magnética. Por isso a importância da gestão do pensamento. E aí, muitas vezes, esses elementos passam desapercebidos, até porque a história da gestão do pensamento de maneira adequada é muito recente, nesse planeta ainda inferior. Quando nos vinculamos à literatura de André Luiz, normalmente aquela que se vincula ao livro Libertação, logo nas páginas iniciais, em que Gubbio registra a preeleição do ministro Flaccus, né? Está dito lá que a inteligência, um pouco mais estruturada e moralizada na Terra, só se apresenta há 40 mil anos. Então, só há 40 mil anos, o Homo sapiens sapiens é que de um pouco mais estrutura e moral vem emitindo formas, pensamentos. Isso é muito recente. Se nós considerarmos o que a história nos aponta em relação à escrita, né, que apareceu ainda como alfabeto pictográfico há 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, há 6 mil anos, esse processo de comunicação tradicional que nós conhecemos ainda é muito recente. O próprio registro do conhecimento ainda é muito recente. A gente analisar do ponto de vista do avanço da religiosidade humana, Sócrates, 3.250 anos atrás, Moisés, né, 3.250 anos atrás, 1.250 anos, 1.300 anos aproximadamente antes de Cristo, Jesus, na condição da segunda revelação, há 2.000 anos, o Espiritismo, passando um pouquinho de um século e meio, gerindo, né, ou permitindo a compreensão, o discernimento, a luz, o bom senso em torno desses elementos, isso é tudo muito recente. Mesmo os primórdios da religiosidade humana, calcada na figura de Moisés, ainda que de maneira muito a lapidar, muito a evoluir, é muito recente. Então, a gente pode perceber que a forma de orientar o nosso pensamento ainda é incipiente, frágil, infantilizada. Mas, hoje, nós temos sim condição e informação para tentar mudar esse cenário. É por isso que o convite extraordinário que a espiritualidade nos faz de conduzir de maneira adequada os nossos comportamentos rumo ao mundo de regeneração. Né? Nesse sentido, é importante sim disciplinarmos a palavra, mas não é suficiente. Né? O que nós temos é que disciplinar verdadeiramente o pensamento. Porque na medida em que nós disciplinamos o pensamento, a gente vai disciplinar a palavra e o comportamento numa condição sine qua non, né? Uma dinâmica absolutamente objetiva e direta. A Sueli Caldas Schubert tem uma frase que é extraordinária. Ela diz o seguinte, que pelo pensamento nós subiremos às estrelas ou desceremos aos abismos. Quer dizer, ela responsabiliza o nosso ato de pensar, porque tudo surge pelo pensamento, os nossos acertos e os nossos erros. No livro Conduta Espírita, lá no capítulo 14, André Luiz diz de maneira clara que o orador, o que o emissor, de maneira objetiva, ele é responsável pelas imagens mentais que ele plasme ou ajude a plasmar nas mentes daqueles que o ouvem. Então, se nós estamos num processo de comunicação e as imagens colocadas e as informações colocadas são de baixo teor vibratório, e esse processo de conexão e de indução se faz, aquele que emite, né, do ponto de vista da palavra articulada, escrita, e até do ponto de vista dos elementos pensamentais, tem sim responsabilidade em relação a essas imagens mentais. São construídas, principalmente, né, no seio da formação material, de maneira conjunta. Então, palavras e atitudes são elementos importantes no nosso cotidiano, né? Porque esse mecanismo de comunicação, a gente pode dizer de maneira bastante objetiva, teriam 3 propriedades, né? Como os estudiosos colocam: a questão do processo de informação, a compreensão das mensagens e a forma de expressão. E, normalmente, essa forma de expressão vai se dar em torno das palavras ou atitudes. Então,
A informação vai depender muito do processo de percepção, da nossa capacidade de perceber aquele conteúdo recebido, e a nossa capacidade de interpretar está associada exatamente ao elemento da compreensão, como nós compreendemos essa informação que chega, e na medida que nós temos a informação e a compreensão, então a gente vai se expressar. Isso é uma condição básica, né, e sempre vai existir. Então, o processo de expressão vai se dar pelas palavras, né, ou pelas atitudes. Então, a gente precisa estar atento não só àqueles conteúdos que nós recebemos, no que diz respeito às mensagens diretas, mas também aquelas que nós observamos entre conteúdos simbólicos, que às vezes passa desapercebido. Às vezes passa desapercebido para nós que somos adultos. Imaginem para os nossos filhos, para os nossos rebentos, para os nossos adolescentes, para aqueles que ainda têm uma certa imaturidade intelectual. Então, a gente precisa estar muito atento que tipo de informação, que tipo de mídia, que tipo de filme, que tipo de novela, que tipo de conteúdo, né, digital, que tipo de mídia estamos acessando e que os nossos filhos também estão acessando. Porque, de maneira inconsciente ou até subentendida, essa comunicação convencional, ela é fácil de lidar, mas a não convencional nem tanto. E a gente vai ver que existe essa preocupação, até do ponto de vista dos relatos bíblicos. Jesus considerou a importância aliada, da palavra aliada ao crer. E isso está em Mateus 6, que compõe o extraordinário Sermão do Monte, quando ele diz, né, chamando a atenção, olha, vocês se afetam muito para orar, fazem muitas orações, muitas preces, e assim atuam os gentios, que pensam que a multidão das palavras é que vai, de fato, promover o atendimento das suas necessidades. Então, ele critica a multidão das palavras em detrimento dos aspectos associados ao processo de agir de maneira adequada. Então, o simples pedido labial, ele não tem, obviamente, a mesma potência de um pedido estruturado pelo pensamento. Não tem. Muito menos quando nos associamos às atitudes interiores e até exteriores. Quando Jesus disse lá, Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. O que ele quer dizer com isso? Né? Que usam o desejo e o seu empenho no processo de atendimento das demandas claras dentro do contexto religioso da época. Então, esse desenvolvimento psicoemocional, não só nós, como os nossos filhos, precisam ser alvo, né, ou pelo menos elementos da nossa motivação diária, porque estamos sendo bombardeados com informações erradas, com informações confusas, com informações sensualizadas, né, travestidas, né, de politicamente correto, do certo, do bom, elementos filosóficos pernósticos, e a gente fica absorvendo isso sem a preocupação de filtrar. E muitas vezes, quando nos vemos, já estamos envolvidos demais. Muito tempo foi perdido neste processo de compreensão e de reflexo dessa informação. Eu selecionei 4 passagens bíblicas que mostram exatamente essa preocupação, né? Quando Jesus fala, olha, mesmo aqueles que tenham profetizado em meu nome, mesmo aqueles que tenham expulsado o demônio em meu nome, mesmo aqueles que tenham feito milagres em meu nome, mas eu vou dizer, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. É o processo de ação, é o processo de vinculação ao correto. Não é só o elemento externo. Ou, isso em Mateus 7, né? Mas também em Mateus 7, esse trecho que compõe o Sermão do Monte, está lá, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Então, não basta só ouvir e introjetar. Ouvir e introjetar já é uma parte do processo, mas não é suficiente.
Então, ele chama atenção. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele vai ser comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não as pratica vai se assemelhar a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Então, o que ele está associando? A necessidade da obra ativa no bem. Né? Aquele que violar o mandamento e ensinar os homens a violar, será considerado o último a entrar no reino do céu. E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente defende e com o que a gente ouve, com o que a gente registra, com o que a gente observa no nosso dia a dia. No livro Espírito de Verdade, lá no capítulo 42, cujo título é Marcos Indeléveis, Emmanuel explora esse capítulo, que também está no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no item 16, esses ensinamentos do Cristo, quando ele diz que a obra que eu faço em nome de meu Pai é aquelas que são testemunho de mim, né? Que testificam em mim. Está lá também em João, no capítulo 2. Então, o que Emmanuel está dizendo? Emmanuel está dizendo o seguinte, ó, quando o juiz ele é respeitado pela integridade de suas decisões, mas o juiz também pode ser temido pelas manifestações de venalidade que lhe acolhe refletindo sua personalidade mudando. Né? Então, ele cria o paradoxo. O professor é acatado consoante ao grau de conhecimento, de capacidade técnica, de condição de ensinar, de competência em relação ao seu conhecimento. O médico vai adquirir a nossa confiança conforme a atitude que ele tem, né, na enfermaria, ao pé do doente, ao pé dos seus pacientes. A mãe, né, com todo o seu potencial materno, vai revelar a sua capacidade de amar ou a sua excelsitude, como diz Emmanuel, no trato com os seus rebentos. Assim também o leviano vai carregar com muita aridez na sua mente, ela hipertrofiada pelo orgulho, pelo egoísmo, que é os elementos, né, da materialidade humana. Assim também o crente vai evidenciar o poder da sua fé exatamente nas suas posições, nas suas escolhas, nas suas opções, nas decisões do dia a dia. E aí ele faz exatamente esse convite no final do capítulo. Né? O que a gente tem feito, de fato, com essas informações ou com esse conhecimento que nós temos recebido? O que tem feito da vida como aplicação dessas dádivas recebidas? Então, Jesus coloca de maneira bastante clara que as obras que nós fizemos, como está em João capítulo 10, elas serão os nossos marcos indeléveis. As palavras são importantes, os pensamentos são importantes, mas eles precisam gerar um elemento pragmático, que são as nossas ações. Esses marcos indeléveis, né, serão verdadeiramente os nossos títulos do ponto de vista dos nossos créditos espirituais. Eles serão os comprovantes, serão os nossos testemunhos. E a gente não pode deixar de refletir em torno desses elementos. Quando o Livro dos Espíritos, que é esse marco do conhecimento extraordinário que a doutrina espírita nos oferece, fala da Trindade Universal, né? Deus, Espírito e Matéria, mais na frente, para quem tem um pouquinho mais de atenção, vai ver que ele compõe também o elemento, né, o quarto elemento nessa trindade, ou nessa tríade, falando do fluido cósmico universal. E aí tem outras classificações. Mas o que é interessante? Esse fluido cósmico universal permeia todo o universo, é, sem dúvida, matéria. Né? Embora com uma tessitura diferente, ela ainda está no espectro da composição do que nós chamamos de material. Porque é imaterial, pelo próprio Livro dos Espíritos, somente Deus. Então, é essa matéria-prima, né? É esse plasma divino, que sob o comando e a ação desses espíritos geniais, espíritos que estão vivendo a realidade da angelitude há zilhões de anos, é que esse agregador permite a construção do universo conhecido e desconhecido. Então, todo o processo de agregação da matéria que nós conhecemos e desconhecemos tem como essa argamassa, como esse plasma divino chamado fluido cósmico universal. E o que é interessante? Interessante a gente considerar que o fluido cósmico universal
é o veículo de transmissão do pensamento. Por quê? Porque precisamos entender a força do pensamento desde a sua origem até desde a sua emissão até a recepção. Mesmo? Então, o que eles dizem? Que a linguagem usada pelos espíritos é a linguagem do pensamento. Nós ainda estamos, na condição da matéria, ou mesmo no processo recente de desencarnação vinculado às colônias próximas, ainda a necessidade de expressão verborrágica se faz premente. Mas, se vocês lembrarem da literatura associada a André Luiz, né, da série André Luiz, a gente vai ver que muitas vezes, antes de André Luiz falar, os seus instrutores, né, os benfeitores que estavam acompanhando o processo de aprendizagem já respondiam. Né? Isso a gente vê Gúbio em Libertação, né? Alexandre, Missionários da Luz, Ação e Reação, nós temos a figura extraordinária de Druso, no Mundo Maior de Calderaro, Mensageiros, a gente tem Aniceto, Entre a Terra e o Céu, é Clarencio. Então, André Luiz pensa em fazer a pergunta e o mentor responde. Por quê? Porque ele já consegue, pelo processo de comunicação mental, telepatia, entender e se manifestar. A gente vai ver em nosso lar que nosso lar é uma colônia muito próxima da Terra, ainda é uma dessas colônias mais rasteiras, logo a saída das regiões inferiores. Alguns ali já conseguem fazer essa leitura do pensamento e alguns já conseguem volitar, mas muitos, grande maioria não, ainda mostrando o estágio de proximidade com o planeta Terra. Então, essa linguagem oficial, essa linguagem universal, qualquer lugar que estejamos, vai se dar pelo pensamento. Por que isso é interessante? Porque a gente não pode dissimular o pensamento. Eu posso estar pensando alguma coisa aqui falando outra. Fica difícil, muitas vezes, para aquele que está recebendo, perceber. Mas do ponto de vista da ação mental, da matéria mental, das imagens que são criadas, não. Então, nós não temos como dissimular os pensamentos. Uma vez que ele é emitido, ele vai revelar a todos que estejam em condição evolutiva de perceber, ou de captar, aquela informação clara, sem rebusco, mesmo que seja de uma forma indireta. Então, as almas mais primárias, elas não conseguem se comunicar pelo pensamento diretamente. Existe a necessidade da palavra articulada. Mas elas percebem os pensamentos de maneira indireta. Então, na Terra e nos mundos espirituais mais rasteiros, ainda assim. É importante a gente entender essa dinâmica, porque a gente passa a ver a importância realmente muito grande e muitas vezes desconsiderada do pensamento. Nos planos superiores, os espíritos, eles plasmam as próprias ideias em quadros vivos, dispensando qualquer necessidade de verbalização. Esses espíritos mais inferiores, mas que têm uma certa inteligência, são conhecedores da técnica, eles conseguem também formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz, criando as ondas dos processos obsessivos sobre mentes, que se vinculam de maneira menos nobre, até associada ao processo de vida na matéria, pelos pesadelos, pelos sonhos, pelas ondas de pensamentos negativos. Isso é muito comum. A literatura espírita mostra com muita frequência esses elementos, que mesmo de maneira menos rebuscada, menos inteligente, é trabalhada pelos espíritos inferiores. Então, dentro desse princípio, os espíritos, quando se manifestam por meio dos médiuns, eles impõem também um certo transe, uma certa divisão, ou reflexão, ou indução de imagem nesse processo de transe, que ajuda na comunicação. Então, o médium, ele recebe pelo córtex encefálico, esse processo de indução, ele
plasma, ou ele consegue entender esse ideograma e transmite com as suas palavras ou de forma escrita. Então, a gente precisa entender que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre criaturas encarnadas ou não. Chico mesmo dizia, com muita frequência, que muitas vezes ele não sentia a mecânica do processo mediúnico, né? Ele ouvia o espírito que falava, ele entendia, né? Ou captava pelo pensamento, formava a imagem na sua condição mental e registrava. E aí, obviamente, o espírito, né, tem uma certa idiosincrasia, uma certa formação, uma certa personalidade, que pode ser mais próximo ou mais distante do médium. E o médium também, né? Então, essa comunicação se dá, muitas vezes, com algumas pequenas diferenças. É o que a gente chama de, muitas vezes, né, quando perdida, de animismo. Então, às vezes, o médium ouve do espírito, essa imagem mental é colocada, né, como um céu azul e transparente, lindo, maravilhoso, de brigadeiro, e ele não usa essa expressão comum e registra como um céu de anil. A informação foi passada, né? A informação ela é legítima, mas com as características, com a idiosincrasia, com os elementos da personalidade de cada um. É por isso que o Chico dizia que mesmo com todo o processo de vinculação ao bem, reflexão, trabalho na doutrina, ele ainda era um filtro impuro do que a espiritualidade queria, porque ele não conseguia passar com fidelidade aquilo que a espiritualidade, né, tentava. Isso a gente pode até, em relação aos Chico, desconsiderar, porque ele estava, né, numa condição absolutamente extraordinária e o seu processo de simplicidade, de humildade transcendia. E a gente sabe que o Chico foi a maior antena parapsíquica da história do nosso planeta. Não existe nada, em termos de produtividade mediúnica, próximo ao Chico Xavier. Então, mas se ele se reconhecia ainda, né, indigno desse processo, nós, que estamos ainda rastejando na simplicidade, precisamos ficar muito atentos. Mas isso para dizer que a imagem, e aí a importância do pensamento, dessas formas mentais criadas, a imagem está na base de todo o intercâmbio no processo de comunicação, né? Então, nessas regiões superiores, também nas inferiores, essas imagens são criadas, são percebidas, e existe esse processo de indução e de vinculação. E aí a importância, né, da gestão do pensamento. O que a gente pode dizer, já caminhando para as considerações finais? Que o emissor, né, e a gente vai reprisar uma frase que Emmanuel nos traz, ele é sempre responsável pelas imagens mentais e ele ajude a plasmar nas mentes daqueles que está ouvindo, estão lhe ouvindo. Então, falar sem pensar, mesmo ainda que de maneira informal, mesmo sendo um ato comum automatizado, vai demonstrar uma certa ausência de autocontrole de valores morais. A gente precisa, principalmente quando a gente não está sintonizado em momentos, né, ou num clima mais adequado, a gente precisa tentar escolher as palavras, as frases, de maneira mais adequada. Então, pensar antes de falar resulta de uma certa conquista de valores morais e valores intelectuais. É aquele processo, né, emocional, intelectualizado. Então, a gente precisa considerar quanto ao uso da palavra, por ser, vamos dizer, a técnica mais utilizada, né, maior veículo de comunicação entre os homens, a gente tem que se preocupar com essa necessidade de equilíbrio e sensatez, porque os espíritos são unânimes em dizer e a gente consegue perceber isso, né? Principalmente quando nos associamos aos líderes políticos, aos líderes religiosos, e nós temos grande defeito de estarmos vinculados às líderes, né? E essa é a beleza da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem líder, você tem uma referência que é o Cristo, né? Não tem processo hierarquizado, institucionalizado. Nós temos a referência que é Jesus, né? Nós estamos vinculados à figura de A ou de B, como as religiões tradicionais nos impõem. Porque essas vinculações desses líderes são sempre figuras mundanas, passíveis de erros grotescos. O Cristo não. O Cristo, na condição de espírito puro,
em nenhum momento, né, vai nos decepcionar, e não nos decepcionou quando aqui esteve. Então, é muito mais prudente que a gente se vincule a esse espectro, né, de almas extraordinárias que estão aí colaborando com esse processo de evolução, de compreensão, de condução do nosso destino de maneira mais inteligente. E a doutrina espírita mostra exatamente isso. O palestrante tem uma certa importância? Tem. O médico tem uma certa importância? Tem. O evangelizador tem uma certa importância? Tem. Né? O gestor da casa espírita tem uma certa importância? Mas nós somos meros elementos desse processo de tentativa de compreensão dos ensinos, né, da verdade trazida pelo Cristo. Então, Cristo é a verdadeira referência. E é necessário, então, nesse processo, que a gente se comunique com fraternidade, né? E se não existe motivação nobre, ou se não existe, né, como disse Sócrates, nem verdade, nem utilidade no nosso processo de comunicação, então que a gente possa silenciar. Muitas vezes silêncio é um ato de extrema inteligência. Né? Então falar com uma certa doçura, falar com um certo respeito, sem dramas, sem pieguismos, mas de forma a traduzir um certo equilíbrio é de suma importância. Mas se isso não for possível, vamos nos silenciar. Mesmo que a mente esteja fervilhando, a própria disciplina da palavra já é um processo, né, de controle, de autocontrole. Ainda não é o ideal, mas já mostra uma certa preocupação em gerir os nossos impulsos menos nobres. A gente não pode esquecer de que a gente pode até enganar os homens, né, como diz Emmanuel, mas jamais a Deus e a nossa consciência. Porque os pensamentos, eles não podem, em absoluto, ser dissimulados. E na medida em que pensamos, mais cedo ou mais tarde, iremos agir. Por isso é que as palavras e atitudes são importantes nesse contexto. Estão associadas a um elemento criador, que é o pensamento. Então a gente pensa, a gente verbaliza e a gente pratica. Por isso essa necessidade de autocontrole. Mas para encerrar, no livro Fonte Viva, onde ele fala das palavras da vida eterna, Emmanuel registra lá em João, no capítulo 8, capítulo 6, a frase que Jesus nos ensina, né? A necessidade de retermos as palavras para a vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Emmanuel chama a atenção, porque a gente, no corre-corre da vida, muitas vezes se desliga desses processos. Ele fala, a gente não pode esquecer aquelas palavras que nos incitam à utilidade. Né? A gente tem que deixar de lado aquelas que fomentam a nossa preguiça. Nós temos que aproveitar aquelas palavras, aqueles estímulos, e aí as palavras que vêm de um vídeo, que vêm de um áudio, que vêm de um livro, de uma mensagem, de um amigo, de um companheiro, de um filho, de uma esposa, não interessa. Né? Mas palavras que nos mostrem as nossas obrigações e nos despertem para o cumprimento dos nossos deveres. Né? E nós não podemos, de forma nenhuma, olvidar essas frases, ou essas informações, ou esses vocábulos que nos estimulam para acordar e para caminhar rumo ao bem e ao belo. Então, a gente chama essa atenção. Muitas vezes a gente ouve, a gente recebe um texto, a gente não tem nem paciência de ler, porque é besteira, e às vezes não. Né? Às vezes aquele texto tem uma importância absoluta naquele momento. A gente perde tanto tempo com tanta besteira, por que a gente não pode se debruçar diante de elementos que são elementos impulsionadores para o bem? Então, ele diz, porque essas palavras, no momento certo, podem penetrar o nosso coração, por meio de uma página, por meio de um livro, né, por meio de um amigo, e que, no fundo, elas estão procedendo do Cristo. E todo o processo de educação intelectual, espiritual, religioso, filosófico, parte dessa figura extraordinária. Então, a gente tem que reter essas palavras, que Emmanuel chama de palavras da vida eterna, fazendo referência ao Cristo, porque elas são as verdadeiras santificadoras do nosso processo de gestão do pensamento, né? Ou seja, santificadoras do espírito. O espírito é o ser que pensa, né? O espírito é o princípio inteligente, é o elemento que age dentro desse espectro, né, das forças eletromagnéticas. E aí a gente vai ter, né, o seguro e o necessário apoio para as horas difíceis. Ele chama atenção para isso. Mas era esses os elementos que a gente tinha a considerar
porque a sociedade de hoje, muitas vezes, vinculada ao corre-corre da vida mundana, tem deixado de lado a importância da gestão do pensamento. Jesus possa nos abraçar hoje sempre.